Boa noite a todos. Para quem não me conhece, tem algumas pessoas novas aqui, talvez na internet. O meu nome é Sandra, sou esposa do Fernando. Nós somos casados há 14 anos e temos 5 filhos. A Regina, o Tobias, a Amabile, o Estevão e a Teresa. Então, hoje nós vamos falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E para a gente poder falar e partilhar sobre Santa Teresinha, eu já quero convidar você a ser pequeno. Que Santa Teresinha já dizia assim, imitando a Sagrada Escritura, já dizia assim: aquele que for pequenino, venha cá. Vou revelar coisas misteriosas, mas é preciso se fazer pequeno. Para começar, eu queria colocar assim um breve histórico, que eu gostaria de falar mais assim da espiritualidade de Santa Teresinha, né? Conforme eu estava preparando, Deus colocou isso no meu coração. Então, para colocar um pouquinho o histórico de Santa Teresinha. Maria Francisca Teresa, vocês sabiam que esse é o nome de batismo dela? Maria Francisca Teresa. Ela é o 9º fruto desse casal aqui, os beatos Luís e Zélia Martã. O 9º fruto desse casal, que tanto desejaram, né, ter os filhos missionários. Eles queriam ter filhos sacerdotes, missionários, e o Senhor deu essa posteridade de filhos santos, filhas que entraram no Carmelo, na visitação, e os filhinhos também que foram para o céu. Santa Teresinha nasceu dia 2 de janeiro de 73. Com 4 anos, ela perdeu a sua mãe. Essa foi a primeira perda de Santa Teresinha, mas não foi a única. Porque ela, quando perdeu a sua mãe, ela escolheu por mãe a sua irmã Paulina, que também mais para frente ela também entrou no Carmelo, entrou no Carmelo e ela sentiu a perda de mãe mais uma vez. E mais para frente também Maria também entrou, que foi a outra irmã dela que ela também adotou por mãe. Mas teve uma mãe que ela nunca perdeu aqui, que foi Nossa Senhora, né? Então, quando ela perdeu a mãe dela, Zélia Martã, com 4 aninhos de idade que Santa Teresinha tinha, ela perdeu a sua mãe, ela era muito viva, expansiva, falante. E com essa perda, ela começou a se tornar assim muito tímida, muito sensível, mas aquela sensibilidade ao extremo, aquela sensibilidade que chora por qualquer coisa, quer ser agradada a todo momento, aquele melindre, assim, sabe? De você querer ser adulada a todo momento. Então, Santa Teresinha passou a ter mais predominante no temperamento dela isso. E ela foi vivendo, né, sob os cuidados do seu pai e das suas irmãs. E a alegria que ela encontrava era na vida familiar, não com os estranhos, né? Com 10 anos, ela começou a ter uma doença estranha, uma dor de cabeça muito forte, que levou ela a ficar de cama por vários meses. E ela foi curada, porque ela mesma fala assim, no livro História de uma Alma, só vou mostrar aqui só para vocês ficarem com vontade de ler, né? Vocês conhecem esse livro, né? Conhecido por todos. Então, nesse livro aqui, ela diz assim, que ela foi atormentada pelo demônio com essa dor de cabeça, mas que ele não tomou conta do seu interior. Aquele mal era só externo, aquela dor de cabeça. E quando ela olhou para a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, que estava lá na casa dela, ela viu o sorriso de Nossa Senhora. Depois desse dia, ela foi curada dessa doença, assim, pode-se dizer milagrosamente. Depois, no Natal de 1886, quando ela tinha quase 14 anos, vou falar com as palavras dela mesma, ela diz assim que teve a graça da conversão. Por que ela teve a graça da conversão? Como eu já disse, ela era muito melindrosa, queria muito carinho, muita atenção o tempo todo. E nessa noite de Natal, quando ela, sua família, seu pai, sua mãe, seu pai e suas irmãs, né? A mãe não, né? A mãe não estava mais com eles. Mas quando eles voltaram da missa do galo, ela estava já contente que ia receber o presentinho lá nos sapatinhos lá da lareira, e ela escutou o pai, que era sempre tão amoroso com ela, ele disse assim: ainda bem que é o último ano, felizmente é o último ano. Mas aquilo para o coração de Santa Teresinha magoou profundamente. Ela subiu as escadas chorando.
A irmã dela foi atrás, que já conhecia como estava o coração dela despedaçado, né? E foi lá para consolá-la. Só que nessa hora, Santa Teresinha, ela tomou uma decisão. Ela percebeu como ela estava e ela tomou uma decisão. A partir de hoje, eu vou amar. Ela disse assim, eu vou amar. Quem vai me deixar comandar a minha vida é o amor para sempre. E ela tomou uma decisão de amar em qualquer circunstância. Ela enxugou as lágrimas, conteve o choro, desceu as escadas e foi com o pai dela se alegrar na noite de Natal. E se a gente olhar isso assim, aos olhos do mundo, da linguagem de hoje, eu falo, nossa, mas isso é um fato tão corriqueiro. Mas esse fato foi muito importante na vida de Santa Teresinha. Porque a partir desse dia que ela tomou a decisão de amar, ela diz assim, que ela ganhou uma grandeza de alma. A grandeza de alma que ela perdeu com a morte da mãe, que o sofrimento trouxe para ela readquiriu com essa decisão dela. De não mais se deixar abater, se deixar levar pelo sofrimento, pela dor, ficar com um chorinho, não. Ela disse, não, agora eu me decido a amar. E essa data ela chama de conversão, a conversão dela. A partir desse momento, ela começou a sentir o grande desejo de salvar as almas, principalmente dos pecadores. Então, ela precisou ter essa mudança de atitude para Deus também poder colocar no coração dela tudo aquilo que ela podia e era capaz de fazer. E aí ela obteve a conversão daquele que ela chamava, aqui no livro História de uma Alma, do seu primeiro filho. Vocês imaginam, ela tinha 14 anos. E na linguagem dela, ela já chamava os pecadores de filhos. Porque ela, sem saber, talvez nem se dar conta disso, ela já era uma grande intercessora pelos pecadores. E ela escolheu alguém muito difícil, alguém que aos olhos humanos era assim, impossível a conversão aos olhos humanos. E ela escolheu um condenado, um criminoso que se chamava Pranzini. E ela escutava as notícias, via no jornal que ele tinha cometido assassinatos, que a morte dele já tinha sido marcada, ele ia ser degolado, né? E ela sempre rezando por ele, oferecendo a Santa Missa, as comunhões, os pequenos sacrifícios, os pequenos gestos de amor feitos dentro da família dela, na casa dela. E ela pedia um sinal para Jesus, que esse homem ia ser salvo. Alguns já devem conhecer essa história. E o sinal que Santa Teresinha pediu, ela ficou rezando e aguardando. Quando ela pegou o jornal, ela viu e ela leu a notícia de que antes da morte, antes dele ser decapitado, ele pediu para o padre o crucifixo e beijou o crucifixo. Alguém que era totalmente avesso a padres, à religião, à igreja, ele teve essa atitude na hora da morte. Então, Santa Teresinha ficou muito feliz e já entendeu que esse era um sinal de Deus. E ela não parou aí, ela continuou nessa missão de rezar pelos pecadores. Ela já começou a sentir o desejo, como ela mesma diz, de voar para o Carmelo. Como as suas irmãs, algumas já tinham ido, e ela sentia esse desejo no coração dela. Só que ela era muito nova. Ela tinha 14 anos, quando primeiro ela foi pedir a autorização no Carmelo, e não conseguiu, eles disseram que não, que ela era muito nova. Só que Santa Teresinha, ela sentia muito forte no coração. E ela sempre dizia assim, Deus não vai me permitir que eu deseje algo impossível de se realizar. E ela pediu para o pai para ir até Roma falar com o Santo Padre, o Papa. E ela foi com 14 anos com o pai a Roma para essa audiência com o Papa Leão XIII, para pedir a sua entrada no Carmelo com 15 anos. O bispo que estava próximo do Santo Padre, o Papa, ele também era contra a entrada de Santa Teresinha no Carmelo. Ele falava que ela era uma criança. Ela não tinha maturidade ainda para viver isso. Então, ele até persuadiu um pouquinho o Papa ali para falar, não, ela é uma criança, ela não sabe o que está dizendo, é só uma criança. Mas o Papa olhou profundamente nos olhos dela e disse assim, vamos.
entrareis, se Deus quiser. Mas não deu aquela resposta afirmativa, assim, que é o que ela queria, o sim, né? E aí ela ficou muito triste, ficou muito magoada. Isso lhe causou uma grande dor. Só que, como Santa Teresinha era muito obediente, essa dor de Santa Teresinha, ela ficou junto com a obediência. Era uma dor, mas era uma obediência. A dor obediente. Passaram-se 5 meses, que para ela, como se fosse 5 anos, né? Ela entrou no Carmelo. Com que idade? Com 15 anos. Se ela esbravejasse, se debatesse, reclamasse, será que ela teria entrado? Mas pela sua obediência, pela sua oração, pela sua vocação, que Deus mais do que ninguém conhece a vocação de cada um de nós. A vocação dela era autêntica. E mesmo sendo muito jovem, ela já soube discernir a sua vocação com a ajuda dos pais, do pai, né, das suas irmãs. Então, com 15 anos, ela entrou no Carmelo. Dia 10 de janeiro de 1889, no dia da sua tomada de hábito, ela vai assinar pela primeira vez Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Era desejo de Santa Teresinha, ela dizia assim, que ela sonhava acordada. Quando ela ia se deitar, ela sonhava acordada. Ah, como seria feliz em ser chamada de Teresa do Menino Jesus. Muito antes de entrar no Carmelo. Isso foi confirmado através da irmã Maria de Gonzaga, que sugeriu para ela, quando ela já estava no Carmelo, ela falou assim, você não gostaria de ser chamada Teresa do Menino Jesus? E ela, com aquela grande alegria, porque foi uma grande confirmação para ela, mas ela não só colocou o nome de Teresa do Menino Jesus, mas Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Porque Santa Teresinha ela já compreendia que a verdadeira sabedoria consiste em querer ser ignorado, tido por nada, colocar sua alegria no desprezo de si mesmo. Ela queria que o seu rosto fosse verdadeiramente escondido. E ela dizia assim, que ninguém me conhecesse nesta terra. E a gente confirma isso no livro História de uma Família, que fala que vamos dizer assim, essa identificação que a família Martã tem com a Sagrada Face é muito forte, o sofrimento. E quando Santa Teresinha começou a ver o sofrimento do seu pai, ela entendeu a glória e a santidade que poderia vir através do sofrimento. Por isso ela não somente colocou o menino Jesus, mas também da Sagrada Face. Em 1890 ela faz sua profissão religiosa com 17 anos. E com 21 anos, morre o seu pai, Luiz Martã, Beato Luiz Martã. Ela morre depois, dia 30 de setembro de 1897. Um ano depois, 30 de setembro de 1898, a igreja publica, né, História de uma Alma, com 2.000 exemplares. É a primeira edição de História de uma Alma. Depois, 29 de abril de 1923, ela já é beatificada pelo Papa Pio XI. Dia 17 de maio de 1925, ela é canonizada pelo Papa Pio XI. E também ele a proclama padroeira das missões em 14 de dezembro de 1927. Depois que se completa 100 anos da morte de Santa Teresinha, ela é proclamada pelo Papa João Paulo II, doutora da Igreja Universal. Eu sei que a gente não vai guardar todas essas datas na cabeça, e nem é essa a intenção. Foi só para fazer um breve histórico, porque eu gostaria de falar também daquilo que Santa Teresinha, sem imaginar que ela ia falar para todos nós, para toda a igreja, aquilo que ela nos ensinou através da sua espiritualidade, que ela revelou aqui nesse livro, História de uma Alma. Quando ela fala sobre a vocação, ela tem uma frase, eu não vou dizer todas, vou dizer algumas, mas ela diz assim, aqui está o mistério da minha vocação, da minha vida inteira, e sobretudo o mistério dos privilégios de Jesus sobre a minha alma. Não chama os que são dignos, mas os que Ele quer. Assim é no mundo das almas, o jardim de Jesus. Ele quis criar os grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas. E criou também santos menores. E estes devem contentar-se em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhares de Deus, quando os baixa aos pés.
A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo que ele quer que sejamos. Então, Santa Teresinha, ela entende que ela não é melhor por ter sido chamada por Deus. Ela é simplesmente escolhida pelo querer de Deus. E ela quer o querer de Deus. E ela compara as almas, cada um de nós. Ela compara as flores. Se a gente vê aqui nesses arranjos aqui, né, feitos com tanto carinho, eu não vou saber dizer, Rosana, qual é o nome dessa flor maior aqui? Você que é a responsável pela beleza aqui da decoração, você sabe? Oi? Estreliça. E essas florzinhas miudinhas, branquinhas? É florzinha do campo, não é? Mosquitinho, então. Mas aqui compõe um belo arranjo, não é? Agora, você imagina se tivesse só essa flor maior. Então, Santa Teresinha, ela compara as flores às almas. E quanto a gente sofre quando a gente faz aquela comparação de querer ser o que o outro é, querer fazer o que o outro faz. E eu te digo, se você for esse mosquitinho, mas se você estiver no seu lugar, no lugar que Deus te escolheu na igreja, você agrada o coração de Deus. Santa Teresinha fala numa outra passagem aqui mais para frente eu vou colocar, que você vai honrar as perfeições de Deus quando você vive a sua vocação, mesmo que aos olhos do mundo ela seja pequena, mesmo que ela não apareça, mesmo que você, assim, seja alguém, vulgarmente falando assim, alguém muito que não aparece, humilde, não importa. Se você viver a sua vocação do jeito que Deus quer, do jeito que Deus escolheu, você honra as perfeições de Deus. E só para resumir aqui, ela dizia assim: compreendi que o amor abrangia todas as vocações, que o amor era tudo, que abrangia todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, que ele é eterno. Então, ela dizia que nesse jardim de Jesus, não importa qual flor você é, mas você tem que viver a vocação com o fogo abrasador do amor. Se faltar amor na sua vocação, e agora eu vou falar aqui para nós, vocação ao matrimônio, vocação ao sacerdócio, a vida religiosa. Além disso, se você também tem uma vocação numa nova comunidade, você tem que viver isso no amor, com amor. Tudo ordenando para o amor. Senão a sua vocação não vai engrandecer as perfeições de Deus. E a gente também percebe que Santa Teresinha coloca muito assim, sobre o amor irrepetível de Deus. Por que eu vou falar essa palavra? Até estranha, a gente não fala muito isso, irrepetível. Porque será que Deus ama a gente aqui? Ele ama assim, ele ama a comunidade Sagrada Família? Ou ele ama a Carla, ele ama a Simone, ele ama o Rodrigo, ele ama o Sidney, ele ama cada um. E todos nós formamos uma comunidade. Só que o amor de Deus, ele é irrepetível, porque ele conhece quem ele criou. Ele me conhece, ele conhece a Sandra, ele conhece a Arminda. O amor de Deus não se repete, não é aquele balaio que dá igual para todo mundo, não. Então, olha o que Santa Teresinha coloca aqui. Compreendi também que o amor de nosso Senhor revela-se tanto na alma mais simples, que em nada resiste à sua graça, como na alma mais sublime. Na realidade, o próprio do amor é rebaixar-se. Compreendo que as almas não podem ser todas iguais. É preciso que existam de diversas famílias, a fim de honrar especificamente cada uma das perfeições de Deus. Então, o amor de Deus é irrepetível. E o amor de Deus se revela em algumas pessoas? Em algumas pessoas? Ou em todas as pessoas? É que a gente não tem olhos para ver. Quando a gente vê um mendigo na rua, a gente não consegue ver o amor de Deus. Mas o amor de Deus está lá. O amor de Deus está lá. E quanto mais dócil a pessoa for à vontade de Deus, mais ele se revela. E aqui não está dizendo assim, quanto mais a pessoa estudar, mais ela vai revelar o amor de Deus. Não. Quanto mais a pessoa tiver um dom, foi isso que ela colocou aqui? Não. Quanto mais dócil
e obediente a Deus, mais o amor de Deus se revela através dela. Que Santa Teresinha falava também sobre a santidade. Ela não queria ser santa pela metade. Essa frase que é muito conhecida dela, ela colocou assim na História de uma Alma, no manuscrito A, 37. Meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por vós. Eu só temo uma coisa: guardar a minha vontade. Tomai-a, pois escolho tudo o que quiserdes. Então, Santa Teresinha tinha sua própria vontade, não tinha? Mas o que ela fez com a vontade dela? Ela entregou a Deus, tomai-a. Porque ela sabia que se ela não entregasse a vontade dela nas mãos de Deus, ela não ia realizar o plano de Deus tão perfeitamente como Deus realizou na vida dela. E ela não queria ser santa pela metade. Ela não queria fazer só um pouco a vontade de Deus. Ela queria tudo o que Deus quer. E ela põe a sua confiança em Deus, não nos seus méritos. Como ela coloca aqui. Fez-me compreender também que a minha glória não pareceria aos olhos dos mortais. Consistiria em tornar-me uma grande santa. Esse desejo parece temerário, se se considera como era fraca e imperfeita, e como ainda o sou. Após 7 anos passados em religião, porém sinto sempre a mesma confiança audaciosa de tornar-me uma grande santa, pois não conto com os meus méritos, tendo nenhum, mas espero naquele que é virtude, a própria santidade. É ele que, contentando-se com meus fracos esforços, me elevará até si, e cobrindo-me com seus méritos infinitos, tornar-me-á santa. Não pensava, então, que fosse necessário sofrer muito para alcançar a santidade. Então, Santa Teresinha, ela não contava com seus próprios méritos. Ela sabia que era fraca e imperfeita. Mas ela deixava Jesus pegá-la no colo e levar nesse caminho de santidade. Ela contava, ela tinha uma confiança audaciosa. Imagina, ela dizia assim: eu quero ser uma grande santa. E nós aqui, nós podemos também? Será que no céu existem santos meia boca? Ou você é santo ou não é, não é? Na sua medida. Se o lugar que Deus te escolheu para ser santo for na sua casa e o lugar mais longe que você puder ir é o bairro vizinho ou numa cidade próxima, e mesmo nesse seu mundo, você viver a vontade de Deus, você pode alcançar a santidade. Santa Teresinha também não foi muito longe, assim, fisicamente falando. Ela foi santa no lugar que Deus escolheu para ela. E ela diz assim: é no céu que nós conheceremos nossos títulos de nobreza. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. E quem na terra desejou ser o mais pobre, o mais esquecido por amor a Jesus, será o primeiro, o mais nobre, o mais rico. Ela não queria honras, nem recompensas aqui na terra. E ela também não teve. A alma de Santa Teresinha, por isso que é a história de uma alma. Ela revelou todo o ser dela, o coração dela. Esse livro só foi conhecido pela obediência dela. Porque a irmã pediu para ela que ela escrevesse todas as suas memórias, todos os seus pensamentos, a sua espiritualidade, tudo, o resumo da vida dela, aquilo que estava na alma dela, pediu que ela escrevesse. Ela não queria, mas ela obedeceu. Ela obedeceu e escreveu. Ela não imaginava que ia ser conhecido por todos. Talvez ela pensasse assim, que só lá no Carmelo fosse conhecido. Talvez pela sua superiora. Mas Deus quis mais dela. E pela obediência, todos nós podemos seguir nessa via. E é dessa pequena via que eu quero falar agora. Santa Teresinha, ela continuando falando sobre a santidade, porque quando a gente fala pequena via, é pequena via para quê? Para ir para onde? Chegar ao céu. É uma pequena via. Não é uma via, não é um atalhozinho assim que a gente vai de qualquer maneira. E Santa Teresinha, ela explica aqui. Sempre desejei ser santa. Em vez de desanimar, disse para mim mesma: Deus não poderia inspirar desejos irrealizáveis. Portanto, posso, apesar da minha pequeneza, aspirar à santidade. Não consigo crescer. Devo suportar-me como sou, com todas as minhas imperfeições. Mas quero encontrar o meio de ir para o céu por uma via muito direta, muito curta,
uma pequena via, totalmente nova. Estamos num século de invenções. Agora não é mais preciso subir os degraus de uma escada. Nas casas dos ricos, um elevador a substitui com vantagens. Eu também gostaria de encontrar um elevador para elevar-me até Jesus, pois sou pequena demais para subir a íngreme escada da perfeição. Procurei então na Sagrada Escritura a indicação do elevador, objeto do meu desejo, e li estas palavras de eterna sabedoria: quem for pequenino, venha cá. Ao que falta entendimento, vou falar. Vim então adivinhando ter encontrado o que procurava, e querendo saber, ó Deus, o que faríeis ao pequenino que respondesse a vosso apelo, continuei minhas pesquisas e eis o que achei. Assim como a mãe que acaricia seu filho, eu vos consolarei. Vos levarei ao meu peito e vos acalentarei sobre meus joelhos. Ah, nunca palavras mais suaves, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve levar-me até o céu são vossos braços, ó Jesus. Para isso eu não preciso crescer. Pelo contrário, preciso permanecer pequena, que eu venha a ser sempre mais. E hoje, daqui a pouquinho vão trazer esse elevador aqui para nós. Esse elevador da nossa alma, que pode, mesmo com a nossa fraqueza, não mesmo com a nossa fraqueza, mas com a nossa fraqueza, contando com a nossa fraqueza, que tudo se submete a Deus, nos elevar ao céu. Ela não desanima, porque ela conta com Jesus que carrega ela nos braços. Então, o que consiste a pequena via? É permanecer pequeno. Se a gente se achar autossuficiente para chegar ao céu, a gente vai chegar? A gente não vai. Nós precisamos contar com aquele que é o nosso Deus, com Deus Pai que nos criou, com Jesus Cristo que quer nos elevar até o céu, e contar com a graça. Porque sem a graça, mesmo Santa Teresinha, ela não iria ao céu. Se não fosse a graça de Deus, ela não iria ao céu. Ela tinha um temperamento difícil. Aqui falando da pequena via e falando um pouquinho do menino Jesus, que ela escolheu até no seu nome de Carmelita. Essa passagem aqui, eu acho uma passagem assim muito linda. Agora, você, para entender essa passagem, você tem que ter o seu coração pequeno. Por quê? Senão a gente vai achar que isso é só uma poesia de Santa Teresinha. Ai, que lindo, né? Falar da mãozinha do menino Jesus. Nossa, Santa Teresinha, ela morreu com 24 anos, ela é tão novinha. A gente fica só no bonitinho. Mas Santa Teresinha, ela conhecia a realeza de Jesus Cristo. Ela sabia que Jesus Cristo, ele era rei só quando ele ressuscitou? Jesus Cristo era rei só quando ressuscitou? Ele já era rei antes de ser concebido no ventre da Virgem Maria. Era rei nos braços de Maria. Então o menino Jesus, submisso a Maria, já era rei. E a esse rei submisso, que ela aprendeu com Jesus a também ser submissa, também buscar a sua vocação na submissão, na obediência, ela aprendeu com esse pequeno menino essa pequena via. E olha como ela descreve essa intimidade com o menino Jesus. Havia algum tempo, ofereceram-me ao menino Jesus para ser seu brinquedinho. Tinha-lhe dito para não me usar como brinquedo caro, que as crianças só podem olhar sem ousar tocar, mas como uma bola sem valor, que podia jogar no chão, dar pontapés, furar, largar num cantinho ou apertar contra seu coração, conforme achasse melhor. Numa palavra, queria divertir o menino Jesus, agradar-lhe. Queria entregar as suas manhas de criança. E ele aceitou a minha oferta. E ela descreve depois, quando ela foi para Roma, e a entrada no Carmelo, imediata, foi negada pelo Santo Padre o Papa. O que ela disse? Jesus furou o seu brinquedinho. Queria ver o que havia dentro da bolinha, e depois de ver, contente com o que havia dentro dela, deixou cair a sua pequena bolinha e dormiu. O que fez durante o sono? E que foi feito da sua bola deixada de lado? Jesus sonhou que continuava brincando com a sua bolinha. Tomava e retomava. E depois deixou rolar essa bolinha muito longe. Ele apertou no seu coração, não permitindo mais que se afastasse de sua mãozinha. Então eu convido hoje a você a querer ser essa bolinha nas mãos do menino Jesus.
Não um brinquedo caro eletrônico. Nas mãos do menino Jesus, você pode ser o brinquedinho mais simples. O que vai fazer você viver a sua vocação não são as suas qualidades, não é a bola que você é. Mas você tem que caber na mãozinha do menino Jesus, e a mãozinha do menino Jesus é pequenininha. E ele quer carregar você, pegar essa bolinha que nós somos, seu brinquedinho, apertar no seu coração. E eu convido você também, quando Jesus largar você, entre aspas, né? Estou fazendo essa comparação que Santa Teresinha fez. Quando Jesus largar você, essa bolinha, no canto da sala, e você vê o menino Jesus de longe, ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. A irmã de Santa Teresinha, quando ela percebeu o sofrimento dela, quando ela veio de Roma sem alcançar aquilo que ela queria, ela fez uma delicadeza para ela. Ela montou um barquinho. Nesse barquinho ela colocou a imagenzinha do menino Jesus e uma bolinha. E Santa Teresinha, quando ela viu isso, ela se sentiu conhecida de alma, né, pela irmã dela. E o que ela escreveu? Essa irmã escreveu assim, perto da vela: eu durmo, mas o meu coração vela. Eu convido você a permitir que seja Jesus que comande a sua vida, mesmo que ele esteja dormindo. Você sabia que o sono de Deus também te protege? O sopro de Deus te cura. E o sono de Deus, se você estiver sob o sono de Deus te cura e te protege. E qual é o sono de Deus? É aquele momento que a gente acha que ele nos esqueceu, que a gente está numa tribulação, que a gente vê um filho num caminho errado. Deus não nos abandonou. Nessa frase diz assim: eu durmo, mas o meu coração vela. Teresinha fala muito também sobre o amor. Ela dizia assim: nas menores como nas maiores coisas, Deus dá o cêntuplo, desde aqui na terra, para as almas que deixaram tudo pelo seu amor. E como que Santa Teresinha aprendia a amar? Olha o que ela diz aqui. Para amar-vos como me amais, Jesus, preciso tomar de empréstimo o vosso próprio amor. Só então eu encontro repouso. Se a gente quiser amar de qualquer maneira, com esse amor humano, com esse amor das novelas, a gente não vai amar ninguém. Onde é a fonte do amor? Onde é a fonte do amor? Vocês podem falar, gente, eu sei que vocês sabem. Qual é a fonte do amor? É Deus. O coração de Jesus é a fonte do amor. É aí que a gente tem que buscar o amor para conseguir amar o filho que te desobedece, para conseguir amar o marido bêbado, para conseguir amar a esposa que está te traindo. É nessa fonte do amor. E ela dizia assim: o fogo do amor é mais santificante que o do purgatório. Sei que Jesus não pode desejar sofrimentos inúteis para nós, e que ele não me inspira desejos que não quer satisfazer. Como é doce o caminho do amor. Como quero me esforçar para fazer sempre a vontade de Deus. Eu vou passar alguma coisa aqui. Eu queria só falar um pouquinho, daqui a pouquinho Jesus já vai vir, eu só queria só falar um pouquinho sobre o sentido das rosas de Santa Teresinha. Vocês conhecem? Por que a gente ganha rosas de Santa Teresinha? Alguém aqui sabe? Ninguém sabe. Então por que você fica feliz quando ganha rosa? Né? Às vezes a gente faz as coisas mecanicamente, né? Mas Santa Teresinha, ela dizia assim, que todos os pequenos gestos de amor e sacrifício que ela plantou aqui na terra, e gente, não foi coisa grandiosa, foi coisa muito pequena. Foi, como hoje mesmo nós recordamos aqui na aula do postulantado, era o dobrar o manto das irmãs que elas esqueciam pelo caminho, era fechar uma porta que alguém deixou aberta, era comer um pedaço de bolo menorzinho para deixar o maior para o outro. São coisas impossíveis da gente realizar, gente? Não. E a gente tem essas oportunidades o dia inteiro na nossa família, não tem? Então, todos esses pequenos gestos de amor e de sacrifício, ela dizia assim, foram colhidos por Jesus. E ela dizia assim: eu quero lançar sobre toda a igreja as minhas pequeninas flores, sobre as almas do purgatório e sobre as nossas almas.
essas pequenas flores agradam o coração de Jesus. Deixemos-nos contagiar pelo perfume dessas flores. Olha o que ela dizia aqui. Lançarei flores diante do teu trono. Não encontrarei uma só sem desfolhar para ti. E ao jogar minhas flores, cantarei. Em que minhas flores irão te servir, Jesus? Aí ela diz aqui. O menor dos meus gestos, Jesus, te encantarão. Os meus nadas te agradarão. E fazendo os meus nadas passar pelas tuas mãos divinas, Jesus, essa igreja do céu lançará essas flores que vão adquirir um valor infinito. Então, todos os sacrifícios, os pequenos gestos de amor que nós fazemos, unidos aos méritos de Jesus, eles têm um valor infinito. E por que a gente, às vezes, em vez de fazer o pequeno gesto, a gente não faz o pequeno gesto e reclama? Se a gente fazer aquilo que Deus quer, por menor que seja, e unir aos méritos infinitos do coração de Jesus, você pode tirar uma alma do purgatório. Você pode alcançar a conversão de alguém que está condenado à morte. Então, olha que maravilha. E ela fala muitas coisas sobre... Ela era formadora das suas irmãs no convento. Ela traz para nós muitos ensinamentos. E eu quero encerrar o nosso... Eu posso ter essa intimidade de falar assim, o nosso elevador está chegando, né? O nosso elevador, nosso menino Jesus. Mas eu quero só terminar aqui falando uma coisa assim, que ela disse, o Todo-Poderoso, falando sobre a oração. O Todo-Poderoso deu-lhes como ponto de apoio, Ele próprio e só Ele. Como alavanca a oração que abrasa pelo fogo do amor. Foi com isso que ergueram o mundo. É com isso que os santos que ainda militam o erguem. Até o final dos séculos, será com isso também que os santos que vierem haverão de erguê-lo. E eu convido você a erguer o mundo. Erguer o mundo com a sua santidade. Só olha, gente, você só olha para aquela imagem do altar se você quiser ser como ele. Senão não adianta nada a gente olhar e ter devoção. Senão isso se torna um devocionismo. Nós temos que olhar para a imagem. Aqui tem uma foto de Santa Teresinha. Se a gente olhar essa foto... É foto, não é pintura, gente. É foto. É pessoa humana. Pessoa humana com pecado. Se a gente olhar para ela e só querer de Santa Teresinha a cura do filho, o emprego, isso é uma devoção interesseira. Nós teremos que querer, olhando para ela, como nós olhamos para Nossa Senhora, para todos os santos, querer viver a santidade que Deus pede para mim. Sandra, Deus pediu para você uma santidade. Olha para ela. Ela conseguiu a santidade que Deus pediu para ela. Hoje, olhando para esse elevador, que quer levar a nossa alma para o céu, vamos pedir que Ele nos faça santos, mas não santos pela metade. Que nós possamos escolher tudo o que Ele quer. Obrigada, Senhor. Que a mim mesmo amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só